Acha que vale a pena imigrar com zero de alemão? Hoje em dia, na Alemanha, está fácil conseguir um bom emprego? Lado bom e ruim de morar em uma cidade pequena na Alemanha. Os alemães de cidades menores são muito xenofóbicos com estrangeiros? Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Debbie, eu moro aqui na Alemanha há 4 anos e aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho aí das minhas vivências e experiências aqui neste país. Então, se você se interessa aí por esse tema, considere se inscrever aqui no canal. Lá no Instagram, eu pedi perguntinhas pra vocês, né? Pedi pra vocês deixarem aí curiosidades, dúvidas, enfim, tudo que vocês quisessem perguntar. E eu selecionei aqui algumas. Eu não vou conseguir responder todas, porque realmente foram muitas dessa vez. Vamos começar então pra já nem perder muito tempo, porque vocês sabem que eu falo muito, né? Então eu vou começar com as perguntas sobre idioma, que é uma coisa que as pessoas realmente têm muitas dúvidas. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. Então eu vou juntar aqui já 3 pra a gente responder tudo de uma vez. O Beto Barreto, ele pergunta: dá pra ir de boas falando inglês e com o alemãozinho A2 morar aí? Sereno Insta pergunta também: dá pra ir com inglês meia boca? E a Tainara pergunta: acha que vale a pena imigrar com zero de alemão? Então, todas essas perguntas eu acho que tem a ver com um ponto muito específico, assim, que tá aí em comum entre elas todas, que é a questão de você conseguir se comunicar. O alemão, obviamente, é a primeira língua aqui na Alemanha, então, obviamente que o ideal seria você conseguir já falar algum alemão, mas se você não conseguir falar alemão e já tem aí um inglês bom, aqui na Alemanha muitas pessoas conseguem falar inglês. Obviamente, vai depender muito da cidade que você vai. Também o seu dia a dia, assim, né? Eu acho que pro dia a dia você consegue se desenrolar só com o inglês, mas se você for morar numa cidade menor e tal, já fica um pouco mais complicado. Em suma, o que eu quero dizer é, o importante é você conseguir se comunicar em alguma língua, ou alemão ou inglês. Se dá pra ir com inglês meia boca, se você tiver um alemão, sim. Se dá pra imigrar com zero de alemão, se você tiver o inglês, sim. Se dá pra vir pra cá com o A2 do alemão e falando de boa inglês, super dá. O importante é você conseguir realmente se comunicar em alguma das duas línguas, né? Se você conseguir isso, acho que dá pra imigrar. Se você não souber nenhuma das duas, aí já fica um pouco mais difícil, porque, né, como é que você vai conseguir falar com as pessoas? Ninguém fala aqui português, né? Só as pessoas que, enfim, os brasileiros e portugueses, a não ser que, obviamente, seja uma situação excepcional. Você tá vindo com alguma pessoa que já consegue falar uma das duas, e aí você, né, vai ficar dependente dela e tudo mais. Aí sim, eu tô aqui considerando uma situação que a pessoa vem pra cá completamente sozinha. Depois a Dai perguntou, também aí nesse mesmo tema de línguas: é possível ter um visto de trabalho sem falar bem o alemão? E sim, é possível você ter esse visto. Se você conseguir um emprego que te contrate somente com o inglês, que esteja lá no seu contrato, que você não precisa falar alemão, que você, enfim, só precisa falar o inglês, você consegue sim um visto de trabalho. A Daiane Lira pergunta: o que você diria pra quem quer fazer o BFD na Alemanha e não fala inglês bem e tem A1 de alemão? Mais ou menos aí o que eu acabei de responder, né? É difícil, obviamente. Eu acho que essa situação do BFD é uma situação muito específica, porque quando você vem pra cá fazer um ano voluntário, geralmente essa empresa, ela te acompanha em tudo e ela te dá mesmo, assim, um suporte muito maior. Então, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil do que simplesmente você vir pra tentar a vida de alguma outra forma. Se eu posso te dizer uma coisa, estuda o máximo possível aí na sua casa antes de você começar o seu BFD. Tenta consumir coisas em alemão, tenta estudar o máximo possível. Se você conseguir aí fazer algum curso já preparatório, faz também, porque quanto mais você souber falar, quanto mais você conseguir se comunicar, mais fácil vai ser a sua adaptação. O NL Barbosa pergunta: você já sabia falar alemão quando se mudou pra Alemanha? Se não, como você lidou com isso? Não, eu não sabia falar alemão quando eu vim pra cá. Já sabia falar assim, né? Aquele básico do básico. Eu me chamo Débora, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas assim, fora isso, eu não sabia me comunicar, não conseguia entender praticamente nada. E como que eu lidei com isso? Mal. Lidei bem mal. Foi bem difícil pra mim. E eu já vou passar pra próxima pergunta, porque já é a resposta também. A Marefiu, eu acho que é uma mulher, não sei, perguntou: quais foram as maiores dificuldades que enfrentou no começo? Olha, a maior dificuldade foi justamente essa questão do idioma. Foi muito difícil eu conseguir ultrapassar essa barreira que eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas. O meu marido fala português, o pai dele falava português também, fala português, porque ele é brasileiro. Então, com eles dois, eu conseguia me comunicar 100%, mas quando eu vim pra cá, como eu falei, eu falava zero de alemão. Meu inglês era, assim, bem enferrujado também, não era... Eu diria que, sei lá, se eu fosse determinar lá por aquela tabela do quadro europeu, sei lá, era um A2 o meu inglês, eu realmente tinha muita dificuldade de conseguir me comunicar em todos os lugares. As maiores dificuldades pra mim foi essa mesmo, assim, eu não consegui falar com as pessoas e me senti principalmente muito dependente das pessoas que eu, no caso do meu marido, né, e dos meus sogros. Por exemplo, eu resolvi aliás,
Eu não resolvi pouquíssima coisa, não. Eu não resolvi nada sozinha no início. Tudo que eu precisei resolver no início, em termos de fazer o Anmeldung, que é tipo o seu registro na cidade, me matricular num curso de alemão, tirar o meu seguro de saúde, ir no centro do emprego, tudo isso, eu tava sempre dependente das pessoas. Eu tava sempre dependente do meu marido ou da minha sogra. Minha sogra me ajudou muito com isso também. A minha maior dificuldade foi essa mesmo. Eu consegui aceitar que naquele momento eu estava dependente das pessoas, que eu não conseguia resolver as coisas sozinha. Eu sempre fui muito independente, assim, muito despachada, sempre resolvi minhas coisas, então isso pra mim foi bem difícil no início, bem difícil mesmo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre a minha adaptação e tal, como foi esse comecinho aí, então se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo. O Samuka Fogel pergunta, caso você não fosse casada com um alemão, você iria pra Alemanha ou outro país? Posso ser 100% honesta? Eu não viria pra Alemanha, se eu não fosse casada com um alemão. Que na época eu não era, né? Ele ainda era meu namorado, mas se não fosse ele, eu não teria vindo pra Alemanha, porque, como eu falei agora, eu não conseguia me comunicar, eu não tinha um inglês adequado ainda, eu não sabia falar alemão, então, o que eu ia vir fazer aqui na Alemanha? Sem inglês e sem alemão. Então não, eu não viria pra cá. Pra outro país, talvez eu iria. Acho que Espanha é um país que eu poderia considerar, porque é o espanhol, né? E o espanhol é um pouco mais parecido com o português. Apesar de, na época que eu vim pra Alemanha, eu não sabia falar espanhol, mas eu acabei aprendendo rápido aqui na Alemanha, né? No trabalho que eu tive. Ariane Salles disse, início do seu trabalho aqui na Alemanha. Começo em 2/5/24, estou ansiosa. Ariane, né? Eu falei Ariane. Ariane, esse vídeo já vai sair quando você já começou o seu trabalho. Eu espero que você tenha começado bem, mas o que eu posso te dizer é que o início do trabalho, né, de qualquer trabalho que a gente começa, eu acho que é sempre aquela coisa assim, a gente sempre tá nervosa, a gente nunca tá 100% segura no que a gente vai fazer, mesmo que seja já na nossa área, mesmo que seja com algo que a gente já tem experiência, a gente tá entrando numa nova empresa, né, então é normal a gente se sentir meio receiosa, meio ansiosa, e aí quando a gente fala de trabalhar num país que não é seu não, né, no caso, enfim, trabalhar no exterior, num país que você não conhece direito, que você não conhece muito bem ainda a cultura, provavelmente você vai trabalhar com outro idioma, ou inglês ou alemão, não sei. Então, é completamente normal você se sentir ainda mais ansiosa, ainda mais insegura, com ainda mais medo. Eu acho que isso faz parte aí do processo, mas assim como a gente sente isso lá no Brasil, e depois de um tempo, né, lá no trabalho, a gente começa a se acostumar, a gente começa a conhecer melhor as pessoas, o trabalho em si, e a gente com o tempo vai ficando mais seguro, aqui é exatamente igual. Então, relaxa, respira. Eu sei que isso pode ser muito difícil, assim, pra você lidar no início, mas vai passar. Enfim, se você precisar aí de mais algum conselho, assim, específico, me chama no direct, porque aí talvez a gente pode conversar, assim, um pouquinho mais, e aí eu posso te falar um pouco mais em detalhes, assim. O Gregory... Puta merda, bicho, esse negócio sempre toca quando eu tô gravando. O Gregory Chaves pergunta, hoje em dia na Alemanha, está fácil conseguir um bom emprego? Olha, eu diria que sim, porque a Alemanha tá cheia de empregos que não estão sendo ocupados por falta de profissionais qualificados. De forma geral, a Alemanha é um país que paga muito bem, então se você considerar aí um bom emprego, um bom salário, significa que sim, está fácil de encontrar. Eu acho que os direitos que você tem aqui como trabalhador também são muito bons. Geralmente a gente tem aí 30 dias úteis de férias por ano, que significa que são mais ou menos 6 semanas de férias por ano, o que é ótimo. Eu acho que sim, dá pra encontrar bom emprego aqui, com certeza. Davi Francisco perguntou, com os 1.600 euros de salário, dá pra viver bem na Alemanha? Depende de que cidade você vai morar e depende como que você vai morar, ou seja, você vai morar sozinho no apartamento, vai dividir o apartamento com outras pessoas, como é que vai ser esse esquema, né? E outra coisa também, 2.600 euros é o quê? Brutos, sem descontar os impostos, ou já descontados os impostos, né? Já limpo, porque isso também faz uma grande diferença. 2.600 brutos, isso vai dar mais ou menos uns 1.800, 1.900 limpos, então já fica aí um pouco mais difícil também. Se você for dividir apartamento com alguém e se você for morar numa cidade que não tem, assim, aluguéis absurdos, como por exemplo Berlim, Frankfurt, Munique, que é tudo muito caro, que, sei lá, nesses lugares você paga 700, 800 euros por um quarto, numa república que, sei lá, você vai dividir com várias pessoas. Então, se esse for o caso, eu acho que dá pra viver bem sim. A Hahaha Mari pergunta, o que você deve saber se estiver pensando em tentar a vida na Alemanha e
estudar mais trabalhar? Olha, Mari, o que você deve saber? Eu tenho 2 vídeos onde eu falo sobre coisas que você tem que saber antes de vir pra cá. Então vou deixar também os links aqui embaixo. Mas eu diria que, primeiro de tudo, é que as coisas aqui vão ser lentas. Vão ser muito lentas. A burocracia, tudo demora muito tempo. Então, assim, você tem que ter muita paciência e muita resiliência pra conseguir lidar com isso e não ficar ansiosa, não ficar frustrada, não ficar impaciente, porque realmente o negócio aqui é complicado. Porque a segunda coisa que eu poderia dizer é que venha com a cabeça aberta, sabe? Venha com, sei lá, venha com expectativas baixas no sentido de, sei lá, não esperar que as pessoas se comportem aqui como a gente tá acostumado no Brasil, que as pessoas sejam muito calorosas. Venha realmente com a expectativa baixa, porque aí tudo que acontecer de bom, você vai se surpreender. E tudo que acontecer de ruim, você já vai estar meio preparada, sabe? Ah, e se prepare também pro inverno, porque o inverno daqui é bem complicado, afeta muito a cabeça das pessoas, dos alemães, inclusive, né? Tem gente que não se afeta, tem gente que gosta do inverno, tem, mas assim, são exceções, tá? Não é a maioria. A maioria das pessoas sofre com o inverno daqui. Brasileiros, alemães, não importa quem, mas brasileiros principalmente, porque a gente tá mais acostumado com o nosso clima, né? Nogueira Ananda pergunta: é muito difícil achar apartamento que aceite cachorro aí? Sim, Ananda, é difícil porque o que acontece é, aqui na Alemanha, a crise imobiliária tá, assim, absurda, né? Então tem poucos apartamentos para muita gente que procura esses apartamentos. Então, as pessoas que estão alugando os apartamentos, elas podem escolher quem que vai ser a pessoa que elas vão colocar lá dentro, entendeu? Elas têm muito mais esse poder de escolha. Geralmente, quando você marca visita, por exemplo, é muito comum você tá lá com várias pessoas que também tá todo mundo ali olhando ao mesmo tempo. Os donos dos apartamentos, eles acabam ficando muito receosos, assim, de colocar uma pessoa que não tem, aliás, que tem cachorro, porque, obviamente, o cachorro é um risco maior pro dono do apartamento, né? Dele, sei lá, arranhar o chão, destruir o apartamento de alguma forma. Então, as pessoas tendem a dar prioridade às pessoas que não têm animais, né? Que não têm cachorro, na verdade, especificamente. Porque gato aqui não, gato é super tranquilo, eles não têm muito problema com isso. Mas cachorro, sim, é mais difícil. Não significa que é impossível. Obviamente que se você tiver um cachorro, em algum momento você vai encontrar. Mas você vai notar que sim, é mais difícil. Eli Brizola perguntou: por aí é comum fazer financiamento de carros e motos, somente novos ou usados também? Sim, é comum fazer financiamento. Existe essa opção. Eu não sabia, eu até tive que pesquisar isso no Google, mas sim, existe a opção tanto de você fazer de carros e motos usados, quanto de novos. Não sei como é que funciona aí pra quem é estrangeiro, né? Se é mais fácil, se é mais difícil. Daiane Lira perguntou: lado bom e ruim de morar em uma cidade pequena na Alemanha. Eu diria que o lado bom, pra mim, né? Eu moro aqui em Tübingen, que é uma cidade de 90 e poucos mil habitantes, que fica perto de Stuttgart, aqui no sul da Alemanha, só pra dar aí um contexto, né? Você que não sabe ainda. É uma cidade pequena, né? Não é uma cidade, não é uma vila minúscula, né? De, sei lá, 5 mil habitantes. Mas, pô, 90 mil habitantes não é muito grande. Pra mim, eu diria que o lado bom é que eu consigo fazer tudo a pé. Também porque eu moro muito perto do centro, então isso também influencia. Mas assim, eu consigo literalmente resolver a minha vida inteira a pé. Eu consigo ir no médico a pé, eu consigo ir no banco, na farmácia, no supermercado. Tudo eu consigo fazer a pé. E pra mim isso é muito bom. Não sou muito fã de pegar transporte, porque eu tenho dificuldade, assim, eu fico sempre com medo de pegar errado. Trem aqui na Alemanha, então, eu vivo pegando trem errado das vezes que eu precisei pegar, né? Então, eu prefiro evitar. E aí, como eu consigo resolver tudo a pé, pra mim isso é um lado muito positivo. O lado ruim, eu diria que é falta de opção, né? Falta de opção de coisa pra fazer. Não que não exista, existe, mas, sei lá, por exemplo, restaurante brasileiro. Não existe aqui na minha cidade. Não existe, ponto final. Eu queria comer, né? Queria poder, assim, ter a oportunidade de comer uma comidinha brasileira de vez em quando e não tenho, porque aqui não existe. O mais próximo que tem é em Stuttgart, que fica a, sei lá, 1 hora de trem daqui. Lá tem, eu acho que 1 ou 2, e são, assim, mais rodízios de carne e tal, então são caríssimos, são tipo, sei lá, 40 euros pra você comer no rodízio. Mas eu diria que é isso, assim, falta de opção, sabe? It's a me Vito perguntou: como é a cena cultural em Tübingen? Museus, parques, galerias, exposições e etc. Essa cena cultural até existe aqui, existe um site, inclusive, eu vou até deixar aqui na caixa de descrição, sei lá, pra se vocês tiverem curiosidade de dar lá uma olhada. Ele mostra, né, os eventos que vão ter aqui em Tübingen nos próximos meses e tal. Eu vivo vendo que lá vai ter, assim, sempre muita coisa. Sempre tem peça de teatro, exposição de arte, né, tipo galeria de arte, algum concerto de algum, sei lá, de algum grupo que eu não conheço, leitura de poesia, museus. Aqui também tem alguns parques e tal, então sim, tem coisas pra fazer, só que na minha
opinião, para o meu gosto, são coisas que não são muito interessantes. Pro meu gosto, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de museu. Então, pra quem gosta de museu, talvez a pessoa vai gostar daqui. A Maju Santi perguntou: o que achou de Berlim com detalhes sobre o estilo de vida das pessoas e a vibe da cidade? Eu lancei aí, né, o vlog, não sei se vocês viram, um fim de semana em Berlim. Então lá vocês conseguem ver aí como que foi o meu fim de semana lá e já conseguem ter aí um gostinho de como é que foi essa experiência, né? Eu também, no final do vídeo, falo um pouquinho sobre isso. O estilo de vida das pessoas. Eu não tenho uma opinião concreta sobre o estilo de vida das pessoas, porque eu não conheci pessoas lá, né? Então, tudo que eu sei, assim, de Berlim foi muito o que a minha prima me contou e tal. Ela me falou que lá é uma cidade que as pessoas são muito individualistas. É um pouco mais difícil de você conseguir construir, assim, meio que uma comunidade lá, sabe? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, pra mim, né, seria uma coisa talvez me afetasse, se bem que agora eu tô aqui pensando como se eu fizesse parte da comunidade de Tübingen, né? Não faço, então. A vibe da cidade eu amei muito, muito, muito. Eu falei lá que essa coisa assim, essa mistura da história, da arquitetura típica com essa coisa assim, essa vibe alternativa. Berlim é muito alternativo, muito. O que mais você vê gente na rua é, assim, gente diferentona, muito diferentona. Eu não vi, mas a minha prima me contou que uma vez ela tava no metrô e tinha simplesmente uma mulher no metrô com uma coleira, e essa coleira estava presa no homem que estava do lado dela e simplesmente ela estava levando o homem como se ele fosse um cachorro. E tipo assim, eles estavam completamente normal, vivendo a vida deles e ninguém tava olhando. Então, assim, essa vibe dessa cidade que, tipo assim, você pode ser quem você quiser, você pode se vestir como você quiser, você pode fazer o que você quiser, que ninguém tá nem aí. Isso foi uma coisa que eu gostei muito, 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 muito. Aqui em Tübingen, por mais que a gente tenha muitos estudantes internacionais, e você veja pessoas diferentes, e você escute idiomas diferentes e tal, as pessoas olham pra você, né? Então aqui, sei lá, se você tiver quando eu, por exemplo, tô com a câmera na mão e ando pelo meio da cidade com a câmera na mão, as pessoas ficam olhando. E eu não me sinto confortável, né? Então, tanto é que eu não costumo gravar muito vlog aqui, assim, falando com a câmera na mão e andando no meio da cidade. Fora que lá tem muita coisa pra fazer, né? Lá tem restaurante brasileiro, vários, inclusive. Tem vários tipos de programas culturais, assim, que... Isso é uma coisa que eu sinto falta aqui. Mas, assim, se eu moraria, acho que não. Eu acho que eu não moraria em Berlim. E nesse vídeo eu explico o porquê, então vai lá assistir que aí você vai conseguir entender melhor esse panorama. Agora falando um pouquinho sobre os alemães em si, né? Sobre as pessoas, os moradores daqui. A Angel perguntou: oi, Deb, se você acha que os alemães são realmente muito frios, sem sentimentos, sem muitos sentimentos. Não é que eles são frios, eu acho que eles são mais fechados quando você não conhece eles, sabe? Eles não são muito calorosos como a gente é, assim, já desde o início, que a gente conhece alguém, é um amigo de um amigo nosso, e aí a gente já abraça, já começa a perguntar da vida da pessoa. Eles não fazem isso. Eles são, assim, um pouco mais contidos, sabe? As minhas experiências, os alemães que eu conheci aqui até agora, durante esses 4 anos que eu tô aqui, eu posso dizer que a grande maioria, assim, são pessoas, sim, calorosas depois de um tempo, quando você já tem uma certa intimidade. São pessoas sentimentais, são pessoas que, sei lá, que falam da própria vida, que compartilham os próprios sentimentos também. Eu, pessoalmente, não acho que os alemães sejam frios. Eu acho que eles são meio fechados, assim, de início, mas depois que você quebra ali aquele gelo, eles são umas manteiguinhas derretidas também. Na minha opinião, tá? O Caio pergunta: os alemães de cidades menores são muito xenofóbicos com estrangeiros? Olha, Caio, eu diria que... Como que eu posso falar isso? Beber até aqui um café. Eu acho que, de forma geral, em qualquer país que você for, se você vai pra uma cidade que a população dessa cidade é muito homogênea, então as pessoas que moram lá são todas muito parecidas. Quando chega uma pessoa de fora que não faz parte daquele grupo, que claramente não faz parte daquele grupo e que se destaca ali no meio, a tendência das pessoas terem um pouco mais de resistência ou, enfim, não serem talvez tão abertos, né, pra conhecer, enfim. Eu acho que essa tendência acaba aumentando, né? Mas eu acho que isso acontece em todo lugar do mundo, inclusive no Brasil. Se você for pro interior do Brasil e sei lá, chega uma pessoa de uma cidade nova, ou até um gringo mesmo, né, de algum outro país e chega lá no interior, vai ficar todo mundo assim: quem é essa pessoa? Por que ela está aqui? O que é que ela está fazendo aqui? Eu acho que não se configura como xenofobia, eu acho que se configura como estranhamento mesmo, sabe? Se existem pessoas xenofóbicas aqui, claro que existe. Existe em todo lugar do mundo, inclusive no Brasil. Dentro das cidades menores, existe sim uma probabilidade de você encontrar mais pessoas xenofóbicas, por causa dessa questão da homogeneidade.
enfim, da população aí ser homogênea, não significa que você vai pra uma cidade menor e que você com certeza vai encontrar várias pessoas xenofóbicas, que você vai ter várias experiências negativas, sabe? E eu acho que, acima de tudo, assim, pelo menos o que eu noto, assim, e eu posso falar somente pela minha experiência, né? A gente que é brasileiro, a gente tem uma cultura muito dessa coisa de falar alto, de ser mais caloroso, tocar nas pessoas e tal. Então, isso é uma coisa que não faz parte da cultura alemã e isso é uma coisa que, sim, eles vão estranhar se você fizer. Em contrapartida, eu acho que se você souber respeitar esses limites, mas manter outra característica da nossa cultura brasileira, que é ser sempre muito sorridente, ser sempre muito feliz, sempre muito aberto. Eu acho que as pessoas, elas são mais fáceis, sabe? De quebrar o gelo e de querer conhecer a gente, perguntar sobre o nosso país, sobre a nossa história, sabe? Espero ter conseguido responder essa pergunta. Não sei se a minha resposta ficou muito confusa e não respondeu, mas enfim, é isso. Vou responder então só mais 2 perguntinhas pra finalizar esse vídeo, porque ele já está bastante longo. Então, o Vicky Afonso pergunta: próximas viagens planejadas? Infelizmente, não tenho nenhuma viagem planejada, mas eu queria muito, em agosto, fazer alguma viagem com o marido, porque nós vamos fazer 1 ano de casados, né? Quase 8 juntos, mais 1 ano de casados, oficialmente. Então, queria muito fazer essa viagem. E também queria muito ver se eu conseguia passar o final desse ano no Brasil. Tipo assim, passar talvez Natal e Ano Novo lá, ou então, no máximo dos máximos, passar o carnaval do ano que vem no Brasil. Já faz 2 anos que a gente não vai pro Brasil, ou seja, quando a gente for, já vai fazer quase 3 anos, né? Então, já faz muito tempo e eu tô com muita saudade da minha cultura, da minha comida, enfim, da minha família, dos meus amigos. Mas, assim, planejada mesmo, não tá tendo, ainda não planejei. E a Ingrid pergunta: indicação de séries, filmes e livros, o que tu anda lendo e vendo ultimamente? Ingrid, eu não ando vendo nada. Séries e filmes eu não ando vendo nada mesmo, porque acabou de acabar o BBB, né? E eu sou viciada em Big Brother Brasil. Aliás, eu adoro reality show, mas Big Brother especificamente eu amo. Então, todo início do ano, quando o Big Brother começa, eu fico 100% viciada no Big Brother e eu não assisto mais nada, literalmente nada. Sempre que eu tenho um tempinho pra assistir alguma coisa, eu vou assistir Big Brother. Então, o que eu estava vendo? Big Brother. Livros? Eu tô lendo um livro. Peraí que eu vou pegar aqui o... Eu tô lendo um livro polêmico. O livro chama Pecadora, de Nana Palvoli. Eu acho que é assim que fala o nome dela. É um livro erótico. Só tenho a dizer que é muito bom. Fica aí no ar. E é isso, eu espero que eu tenha respondido aí todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais perguntinhas, deixa aqui embaixo, que aí eu já posso acumular aí para um próximo vídeo de perguntas e respostas. A gente se vê então no próximo vídeo. Ah, não, pera! Não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, tudo isso vocês já sabem. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!